Você já sentiu que algo mudou no seu corpo depois dos 60? Talvez a energia não seja mais a mesma, o sono não vem tão fácil, ou aquela vontade de estar perto do seu parceiro ou parceira diminuiu um pouco. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso. E a boa notícia é que há maneiras de recuperar o bem-estar e a vitalidade. Hoje, vamos conversar sobre algo que muitas vezes fica só no consultório médico, mas que faz toda a diferença na nossa qualidade de vida: os hormônios. Sim, eles são essenciais em todas as fases da vida, e entender como eles funcionam depois da menopausa ou da andropausa pode ser a chave para se sentir mais disposto, mais feliz e até com mais desejo pela vida. Mas antes de entrarmos nos detalhes, quero que você saiba: isso não é sobre voltar a ser jovem. É sobre viver essa fase com mais saúde, mais prazer e mais equilíbrio. Afinal, essa também é uma época incrível da vida, cheia de sabedoria e possibilidades. Se você gosta desse tipo de conhecimento, clica no like, deixe um comentário e compartilha com mais pessoas, para que possamos aumentar nosso caminho do conhecimento. Então, vamos começar pelo básico. O que acontece com os nossos hormônios quando chegamos nessa fase? Para as mulheres, a menopausa marca o fim dos ciclos menstruais, e com isso, os níveis de estrogênio e progesterona caem significativamente. Já para os homens, a andropausa, também chamada de hipogonadismo tardio, traz uma redução gradual da testosterona. E esses hormônios não influenciam apenas a fertilidade. Eles afetam o humor, a energia, a massa muscular, a qualidade do sono e, claro, a libido. Mas aqui está o que muita gente não sabe. Essa queda não precisa ser um declínio sem volta. Com os cuidados certos, é possível equilibrar os hormônios e recuperar muito daquela vitalidade que parece ter ficado no passado. E como fazer isso? Bem, o primeiro passo é entender que cada corpo é único. O que funciona para um pode não ser ideal para outro. Por isso, antes de qualquer decisão, é essencial conversar com um médico de confiança. Reposição hormonal, por exemplo, pode ser uma ótima opção para algumas pessoas, mas não é a única solução. Além da reposição, existem hábitos que podem ajudar muito a manter os hormônios em equilíbrio. Vamos começar falando de um que parece simples, mas faz uma diferença enorme: a alimentação. Sabia que alguns alimentos podem ajudar a estimular a produção natural de hormônios? Por exemplo, gorduras boas, como as do abacate, das castanhas e do azeite, são matéria-prima para a produção hormonal. Já os vegetais crucíferos, como brócolis e couve-flor, ajudam o corpo a eliminar o excesso de hormônios que não estão mais em equilíbrio. E tem mais: proteínas de qualidade, como ovos, peixes e carnes magras, também são fundamentais. Elas ajudam a manter a massa muscular, que tende a diminuir com a idade, e ainda dão aquele pique para o dia a dia. Eu sei que às vezes a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas, mas pequenas mudanças já fazem diferença. Que tal experimentar um novo prato esta semana? Ou incluir uma porção extra de vegetais no almoço? Seu corpo vai agradecer. Agora, vamos falar de outro fator essencial: o movimento. Você já deve ter ouvido que exercício faz bem, mas talvez não saiba o quanto ele influencia os hormônios. Quando nos movimentamos, o corpo libera substâncias que melhoram o humor, reduzem o estresse e até estimulam a produção hormonal. E não precisa ser nada intenso. Uma caminhada diária, uma aula de alongamento ou até uma dança no salão podem fazer maravilhas. O importante é encontrar uma atividade que você goste e que caiba na sua rotina. Aliás, você sabia que o estresse crônico é um dos grandes vilões dos hormônios? Quando estamos sempre tensos, o cortisol, o hormônio do estresse, fica elevado, e isso pode desequilibrar todo o resto. Por isso, além de se movimentar, vale a pena incluir momentos de relaxamento na sua rotina. Pode ser uma leitura tranquila,
um banho demorado ou até uma boa conversa com um amigo. E aí, o que você acha? Já pratica algum desses hábitos? Ou está pensando em experimentar? Conte nos comentários. Adoro saber como vocês estão cuidando da saúde. Agora, antes de seguirmos para a próxima parte, quero deixar uma coisa clara. Equilibrar os hormônios não é uma corrida. São pequenos passos, feitos com carinho e atenção. E no próximo bloco, vamos falar sobre um tema que muita gente tem dúvida: a reposição hormonal. Quando ela pode ser uma boa opção? Quais os riscos e benefícios? Mas por hoje, que tal começar com um hábito novo? Pode ser uma refeição mais colorida ou uma caminhada no parque. O importante é dar o primeiro passo. Se você está aqui, é porque já deu o primeiro passo. Está buscando entender mais sobre como os hormônios influenciam sua vida depois dos 60. E isso já é incrível! No último bloco, falamos sobre alimentação, movimento e como pequenas mudanças podem ajudar seu corpo a encontrar um equilíbrio natural. Mas eu sei que muitas pessoas chegam nessa fase e se perguntam: será que a reposição hormonal é para mim? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. Alguns amigos já devem ter comentado sobre os benefícios, outros talvez tenham ouvido histórias assustadoras. Então, hoje, vamos esclarecer o que realmente importa. Quando a reposição pode ser uma aliada, quais os cuidados necessários e, claro, como ela pode influenciar até mesmo a sua vida íntima. Vamos começar pelo básico. Reposição hormonal não é um rejuvenescedor mágico, mas sim uma ferramenta que, quando bem indicada, pode melhorar muito a qualidade de vida. Para as mulheres, a terapia de reposição de estrogênio e progesterona pode aliviar sintomas como fogachos, suores noturnos, ressecamento vaginal e até aquela irritação que parece surgir do nada. Para os homens, a reposição de testosterona pode ajudar na disposição, na força muscular e sim, na libido. Mas, e esse mas é importante, nem todo mundo pode ou deve fazer reposição. Pessoas com histórico de certos tipos de câncer, trombose ou problemas cardíacos, por exemplo, precisam de avaliação cuidadosa. Por isso, repito, nada de decidir por conta própria ou seguir conselhos de amigos sem conversar com um médico. Eu já ouvi histórias de pessoas que começaram a reposição sem acompanhamento e tiveram efeitos colaterais desagradáveis. Outras, porém, me contaram que foi a chave para recuperarem o ânimo e até o desejo sexual. A diferença? Um bom profissional guiando o processo. E por falar em desejo, vamos conversar sobre um tema que muita gente evita, mas que é natural e importante: a libido depois dos 60. É comum achar que, com a idade, a vida sexual acaba. Mas a verdade é que ela pode, e deve, continuar. Só que de um jeito diferente. A queda hormonal pode reduzir a libido? Simulation. Mas isso não significa que o prazer e a intimidade precisam desaparecer. Para as mulheres, o ressecamento vaginal é uma queixa frequente, mas que tem solução. Desde hidratantes específicos até terapias com laser ou até a própria reposição hormonal em baixas doses. Para os homens, a testosterona mais baixa pode diminuir o desejo, mas existem alternativas, como ajustes na alimentação, exercícios físicos e, em alguns casos, reposição. O segredo aqui é comunicação. Muitos casais deixam o assunto de lado por vergonha ou medo. Mas conversar abertamente com o parceiro e, se necessário, com um profissional, pode abrir portas para uma vida íntima ainda mais gratificante. Eu conheço um casal que, depois de anos sem intimidade, decidiu procurar ajuda. Eles ajustaram a alimentação, começaram a caminhar juntos e, com orientação médica, fizeram pequenas mudanças na rotina. Hoje, eles me dizem que se sentem mais conectados do que nunca. E isso vai muito além do sexo. É sobre cumplicidade, toque, carinho. Ansiedade e autocrítica excessiva são grandes inimigos da libido. Se a gente fica só pensando, será que ainda consigo? Ou,
Estou velho para isso? O corpo responde a esses pensamentos. Por isso, técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou meditação, podem fazer uma diferença enorme. E não é só isso. Manter-se ativo socialmente, cultivar amizades e até mesmo se permitir novos hobbies ajuda a manter o desejo pela vida. E isso reflete em tudo, inclusive na intimidade. Então, se você está se perguntando como eu posso melhorar isso na minha vida, comece com esses passos. Converse com seu médico sobre reposição hormonal, se for o caso. Pense na alimentação e no movimento. Eles são a base de tudo. Abra o diálogo com seu parceiro ou parceira. Intimidade é construção. Cuide da sua mente. Estresse e ansiedade são inimigos silenciosos. Mas, à frente, vamos falar sobre um tema que complementa tudo isso. Os suplementos naturais que podem ajudar no equilíbrio hormonal e dicas finais para colocar tudo em prática. Mas, por agora, quero deixar você com um desafio. Que tal iniciar uma conversa sobre esse tema com alguém de confiança? Pode ser seu parceiro, um amigo ou até seu médico. Compartilhar dúvidas e experiências é o primeiro passo para mudanças reais. Chegamos à nossa última conversa sobre hormônios, libido e vitalidade depois dos 60. E se tem uma coisa que eu quero que você leve daqui, é isso. Sua melhor fase pode ser agora. Não importa se os anos trouxeram algumas mudanças no seu corpo. O que importa é como você escolhe cuidar dele. Nos 2 blocos anteriores, falamos sobre alimentação, movimento, reposição hormonal e até como a intimidade pode ser redescoberta. Mas ainda tem um ingrediente especial que muita gente pergunta: os suplementos naturais. Será que eles funcionam? Quais valem a pena? E como usá-los de forma segura? Eu sempre fui cético com modismos, mas a ciência já comprovou que alguns suplementos podem, sim, dar uma ajudinha extra no equilíbrio hormonal. Vamos começar com um que é famoso, a vitamina D. Sabia que a maioria das pessoas acima dos 60 tem deficiência dela? E isso afeta não só os ossos, mas também o humor e a energia. Tomar sol 15 minutinhos por dia já ajuda, mas muitas vezes precisamos complementar. Claro, com orientação médica. Outro que merece atenção é o ômega 3, presente em peixes como sardinha e salmão. Ele reduz inflamações que atrapalham a produção hormonal e ainda protege o coração. E para as mulheres na menopausa, a sálvia e o trevo vermelho podem aliviar fogachos, enquanto o ginseng é estudado por seu potencial de melhorar disposição e libido em homens e mulheres. Mas atenção! Natural não significa inofensivo. Alguns suplementos interferem em remédios para pressão ou diabetes, por exemplo. Por isso, nada de sair comprando tudo na farmácia sem conversar com seu médico ou nutricionista. Agora, vamos juntar tudo o que falamos até aqui em um plano prático. Porque informação só tem valor quando a gente coloca em ação, certo? Comece pelo básico. Inclua gorduras boas, proteínas e vegetais coloridos no seu prato. Que tal um jantar com salmão, brócolis e uma batata doce? Delícia e saúde. Mexa-se. 30 minutos de caminhada por dia já fazem diferença. Convide um amigo ou ouça uma música que você ama enquanto anda. Converse com seu médico sobre reposição hormonal ou suplementos, se for seu caso. Cuide dos momentos de prazer. Um abraço demorado, um flerte com seu parceiro, uma massagem. Intimidade é feita de detalhes. Desacelere. Respire fundo antes de dormir. Tome um chá calmante ou simplesmente sente no jardim para apreciar o dia. Eu tenho um amigo de 72 anos que me disse algo que nunca esqueci. Depois dos 60, eu descobri que envelhecer não é perder energia, é aprender a usá-la de um jeito novo. E é isso que eu desejo para você. Não importa se sua libido está a 1000 ou se você está começando a repensar sua rotina hormonal. O importante é se respeitar, se cuidar
E, acima de tudo, se permitir viver bem. Então, aqui está meu convite final. Escolha uma pequena mudança desta série para começar hoje. Pode ser marcar aquele check-up que você está adiando, experimentar uma receita nova ou até dar as mãos para seu parceiro e dizer: vamos cuidar um do outro? Porque a vida não para depois dos 60. Ela só ganha novos sabores. E eu torço para que você os aproveite com saúde, prazer e muita alegria. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com aquela amiga ou aquele primo que também pode precisar dessa conversa. E se inscreva no canal para mais dicas sobre viver bem em todas as idades. Até a próxima! E lembre-se, sua melhor fase é sempre a que você está vivendo agora.